Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Business Plan Talks, esse podcast que ajuda empresários a entender e conhecer a história de outros empresários, mas também tem dicas valiosas e insights para você que é empresário implementar no teu negócio. Eu sou Eric Moreira, um dos fundadores do podcast, junto aqui com meu sócio Cadu Baracho. Dê as boas-vindas aí, meu sócio Cadu Baracho, e vamos começar o papo. Hoje tá especial, que a gente vai falar de marketing, um pouco mais sobre marketing digital, que é a área que eu domino. Eric, mais uma vez aquele episódio para ajudar o cara que é pequeno empresário, que é médio empresário, a alavancar o negócio dele para ele ficar um negócio grande, um negócio faturando, um negócio gerando empregos aqui no Brasil e quem sabe até fora, né? Então, turma, hoje o episódio sobre princípios de marketing para você levar para a tua empresa, para o teu negócio. Afinal, a maioria dos empresários cria um negócio, abre uma empresa sem ter um business plan, sem ter um plano de negócio. O que é muito importante no começo para você definir algumas coisas que a gente vai conversar aqui. Sem falar que na era digital, na era da internet que a gente vive hoje, tem muita informação, tem muita ferramenta, tem muito conteúdo solto por aí e você pode ficar maluco aí com tanta informação. Acaba acontecendo, né, Caduzão? Exatamente. Muita informação. E principalmente nessa era da inteligência artificial, principalmente. Até eu estava mostrando aqui, antes da gente começar o episódio, um áudio que um mentorado meu mandou. Eu falei de uma ferramenta para ele, a gente está montando uma estrutura de produção de conteúdo. Aí o cara aplicou essa ferramenta, o Eric escutou. Cara, o cara ficou louco. E dentro disso, o que você pode fazer? Utilizar marketing digital com inteligência artificial, produção de conteúdo, mídia e por aí vai, para trazer mais clientes para o seu negócio. E isso é extremamente importante, porque o que eu já notei, Eric? Muitos empresários, o que eles fazem? Montam um negócio, tem um baita de um produto, só que qual é o problema? Não sabem trazer clientes para o seu negócio. E aí é onde entra podcast, produção de conteúdo, marketing digital, inteligência artificial e por aí vai, para fazer essa galera chegar até a porta da sua empresa e passar o cartão. E tem uma confusão que muitos empresários fazem ainda hoje, que é achar que marketing é só rede social, que marketing é só como você se comunica ali. É isso também, mas tem muito mais, né? Então a gente vai tentar destrinchar aqui para ajudar vocês. Primeiro tópico, primeiro princípio, né, que a gente vai conversar aqui, galera, é sobre você conhecer profundamente o seu cliente. Concordo. A grande maioria das pequenas e médias empresas, as médias já começam a melhorar nisso, mas as pequenas, microempresas, a galera abre um negócio, abre uma empresa de serviços ou produtos e quer vender para todo mundo. Esse é o primeiro maior grande erro, né? Vamos lá. Existe um conceito que é o ICP, que é justamente quem é o meu cliente ideal, quem é o meu cliente que deixa mais dinheiro, quem é aquele cara que eu vou falar exatamente para ele. Vou dar um exemplo aqui do nosso podcast. Nosso podcast, ele fala para empresários de pequeno e médio porte em sua grande maioria. Ah, Cadu, mas vocês falam também com empresários de grande porte? Talvez a nossa comunicação chegue neles. Cadu, vocês falam com empresários de micro porte? Talvez a nossa comunicação chegue neles. Mas quem é que é o nosso cliente principal, quem é a nossa audiência principal? Pequeno e médio. Por que isso é importante? Porque se a gente quer falar para todo mundo, a gente deixa de segmentar, a gente quer atender todo mundo, atender de todo jeito e acaba perdendo energia. E tem aquela premissa do marketing que é quem fala com todo mundo não fala com ninguém, né? Exato. Não só não fala com ninguém, primeiro ponto, e o segundo ponto, o cara perde muita energia. Imagina só, cara, se a gente vai colocar campanha de anúncio patrocinado, anúncio pago, para todo mundo. Quantidade de dinheiro que a gente vai queimar para alcançar uma parte só de quem é de fato o nosso cliente. Aí, vou dar um exemplo. Pronto, aqui o estúdio. O Eric é um dos sócios também aqui do HubX. Cara, muita gente talvez queira produzir conteúdo. Só que digamos que aquele cara, não é desmerecendo, mas aquele cara que tem uma barraquinha de pipoca, o cara que vende no sinal, ele pode até querer produzir conteúdo, só que ele não vai ter capacidade de pagamento. O grande detalhe, mas se eu atingir ele, tal, cara, mas muita gente quer comprar uma Ferrari, só que todo mundo tem capacidade de pagamento. E outra coisa, eu tenho que me comunicar com aquele cara de forma muito assertiva. Tu não vai falar, você vai falar, para você que quer produzir conteúdo. Então isso aí acaba economizando dinheiro mesmo, acaba economizando energia. E na outra ponta, o que acontece? Aumenta a conversão, aumenta a venda
porque você está falando exatamente com quem é o seu cliente, entendendo o que, que ele quer e ele com capacidade de pagamento. Trazendo isso para a vida real, né? Você deu o exemplo do HubX, né? Eu vou aprofundar nisso. O HubX é uma produtora de conteúdo, de audiovisual, de produção de vídeos estratégicos, podcasts, infoprodutos, que praticamente todo mundo pode fazer. Isso, né? Eu tô falando do cliente. Todo mundo pode querer esse tipo de serviço. Todo mundo pode desejar, né? Desejar. Só que se eu quiser falar com todo mundo, aquela história que a gente já estava falando aqui, vai ser mais difícil. Então o HubX tem um posicionamento de procurar pessoas que nunca produziram infoprodutos, ou seja, está começando no digital, e pessoas também que estão começando a se posicionar no digital, seja com vídeos estratégicos, seja com podcasts. Então, talvez o cara que está lá muito avançado, talvez não seja, talvez não, com certeza talvez não seja o cliente ideal do HubX. Então a gente tem esse posicionamento. Então você tem que conhecer, porque as dores de alguém que vai começar no digital são outras de alguém que já está lá no meio, ou já tem mais maturidade, né? Exato. Então, dentro de conhecer profundamente seu cliente, né, você tem que conhecer, realmente conhecer as dores, os desejos e necessidades. Então, seja se você tem um produto ou um serviço, se você, dependendo do tipo de produto físico, né, você pode vender para todo mundo para ganhar escala, mas principalmente em serviços, quanto mais você nicha e você se torna especialista, melhor, né? Só um adendo. Tu falou, por exemplo, o produto físico pode vender para todo mundo. Todo mundo entre aspas. Vou dar um exemplo. O mercado de emagrecimento. Talvez muita gente queira emagrecer. Porém, o que acontece? Tem algumas pessoas que já não querem emagrecer, primeiro ponto. Segundo ponto, algumas podem querer emagrecer com academia. Outros fazendo dieta. Outros tomando um suplemento que vai inibir o apetite. Outros, o Ozempic. O Ozempic. Outros com bariátrica. Cara, tem diversas, mesmo para essa necessidade, tem diversos tipos de clientes com variantes disso. Digamos que eu sou homem, eu quero emagrecer sem esforço. Não é uma academia que vai impactar esse cara. Então, são esses detalhes. Vou dar o exemplo lá da agência, lá do Grupo Cadu Baracho. Nós somos uma aceleradora de negócios. Só que, não necessariamente, o nosso cliente, eu estou começando agora no digital, eu quero entrar no digital. Talvez a parte de operação disso, de realmente montar toda a estrutura dele, de marketing digital com inteligência artificial, a gente vai absorver na agência. Talvez esse cara esteja num momento que ele queira educação, que a gente vai dar treinamento para esse cara. Porque mesmo ele tendo a necessidade, talvez o ticket não comporte a parte de operacional, mas a parte de educação a gente consiga treinar nele. Então, é exatamente entendendo. Cara, eu tenho um produto, eu tenho um serviço, eu tenho uma oferta. Quem é o meu cliente? O que esse cara quer? Quais são as dores? Quais são os desejos? Até geolocalização desse cara. Eu tenho que ter tudo traçado, porque assim eu sou assertivo. Eu falo, pô, você que quer gravar um podcast, você que quer ter um infoproduto e tá começando, cara, vem aqui no HubX que eu consigo te ajudar. Ah, mas eu já tô voando, eu tô vendendo. Cara, talvez, não sei se eu sou a melhor pessoa nesse momento, ou se esse produto que também tem isso. Digamos que você só que o teu produto que tu tá oferecendo pro cara não é o melhor para ele. Talvez tu pode ter um exemplo aqui no HubX. O cara já pode, em vez de ele começar com horas para gravação, ele já tem um produto mais robusto, que você vai dar uma consultoria junto com a gravação. Tá entendendo que até dentro disso, da oferta que você tem, você pode ajustar baseado no teu cliente? Certo. Agora, trazendo, a gente sempre gosta de falar de mundo real, né? Então, trazendo para o mundo real, como é que uma empresa que está assistindo hoje, a gente, um empresário, faz isso na prática? Como é que eu entendo profundamente o cliente para aumentar minhas vendas? Como é que eu conheço ele de forma profunda para entender ele e conseguir vender mais? Beleza. Ações. O que eu faço, cara? Primeiro ponto, eu vou nos meus concorrentes. Se eu não tenho parâmetro nenhum, zero parâmetro, eu vou nos meus concorrentes diretos, concorrentes indiretos e complementares. O que é um concorrente direto? Digamos que eu sou uma academia que eu vou focar em emagrecimento. Quem são os concorrentes indiretos? Tu acha que nutricionista não é um concorrente teu? Talvez um nutrólogo, que ele pode ser ou concorrente indireto ou complementar. Mas em resumo,
Qual é o ticket que esses caras pagam, que esses caras cobram? Qual é o perfil do cliente que esses caras atendem? É homem? É mulher? É classe média baixa? Classe média alta? É classe alta? Quem é essa galera? Depois disso, como é que eles se comunicam? Porque, vou te dar um exemplo. Digamos que eu tô aqui, vim gravar um conteúdo e eu vou falar para um público C e D. O que acontece? Eu não tenho que vir aqui de blazer, camisa social, vou botar um Rolex no braço, cara. Talvez vai gerar distanciamento. Totalmente. Talvez se eu me colocar num patamar mais próximo desses caras, falando as palavras que eles querem, dando visões que eles estão acostumados a ter no dia a dia, se encaixe mais. Então, primeiro ponto, vou nos meus concorrentes, diretos, indiretos e por aí vai. Ou seja, realizar uma pesquisa de mercado, fazer um benchmark para conhecer o que as outras empresas do teu patamar estão fazendo. Isso. E lembrando para não cair no cuidado, não cair no erro de se comparar. Se tu está começando agora com uma pequena empresa, com uma média empresa, aí tu quer se comparar com uma gigante, esse é um erro muito comum. Cara, primeiro ponto, você tem que ter senso de realidade. Sim. Porque, beleza, eu vou me comparar, vou dar um exemplo. Tô montando uma empresa de educação empresarial. Vou usar o exemplo do G4, que está muito em evidência nessa época. Beleza, eu posso utilizar eles como exemplo, só que eu tenho que trazer um pouco da minha realidade e contexto. Sim. Beleza, utiliza eles como modelagem, mas ajusta. Porque senão o cara fica iludido. Sim. Ele vai, vou dar um exemplo, vou montar um podcast só que eu tô sem verba, não sei o quê. Cara, o cara não vai conseguir comprar um equipamento desse logo de cara. Então, traz pra tua realidade, esse é o primeiro ponto. Depois disso, entendi. Cara, estudar quais são as dores desse cara, estudar quais são os desejos desse cara, estudar qual é a transformação que o teu produto vai gerar quando ele comprar para atingir esse desejo. Um outro ponto que pouca gente fala, onde é que o teu cliente quer se ver no futuro e outra coisa. Qual a transformação? Qual a transformação e outra coisa. Como é que as pessoas em volta olham ele? Vou dar um exemplo. Digamos que você é empresário. Se você colocar a nível de contexto Brasil, o empresário é mal visto. Então, analisa como é que as outras pessoas veem esse cara. Como é que o cenário normal vê esse cara. E aí você traz, dentro disso, você cria o seu cliente ideal e coloca isso dentro da sua estrutura. Pronto, mas vamos lá. Então, para a gente finalizar esse ponto, vai para o próximo, de conhecer profundamente o seu cliente. Ações práticas que a gente pode fazer para a empresa hoje definir seu cliente ideal, seu ICP. Primeiro, realizar pesquisa de mercado. Sim. Fazer benchmark com empresas que têm o teu porte, o teu tamanho, ou no máximo um patamar maior para você se inspirar, não as maiores. Sim. Segundo, né, coletar feedbacks dos teus clientes. A gente vê a quantidade de empresas que não fazem pesquisa de satisfação, que não abrem caixinha de pergunta nas redes sociais para entender o que realmente o cliente quer. A gente vê as empresas vendendo o que elas querem vender, não o que o cliente quer. Então, primeiro ponto, fazer esse benchmark. Segundo, coletar feedbacks. Uma dica. De várias formas de coletar esses feedbacks. Que me veio agora, que pode encaixar nessa questão dos feedbacks. Imagina só se você lança uma campanha de tráfego pago só com o intuito de pesquisar. Digamos que tu coloque R$1.000 lá, só para trazer pesquisas, só para fazer questionamentos de público-alvo, que é o teu público. Cara, Cadu, mas eu vou gastar R$1.000. Pô, você pode estar economizando 20, 30, 100, Sim. 200 mil na outra ponta se o teu negócio não performar. Você vai diminuir o caminho, né? Exato, que encaixa nessa pesquisa. Então, benchmark com outras empresas do teu ramo, segmento, fazer as pesquisas, né, coletando feedbacks para poder criar a tal da persona ideal. Exato. Tem gente que às vezes ri, né? Eu tenho que criar, o nome dela é Maria, 35 anos, que tem a renda tal. Cara, é o cliente ideal. Uma coisa ou outra vai fugir, mas a tua mira das tuas ações, tudo está baseado nesse cliente ideal. Né? Então, é importante isso, porque vai balizar as tuas ações de marketing, não é isso? Exato. Na verdade, ele vai balizar tudo. Qual a produção de conteúdo, como eu tenho que me importar, como eu tenho que treinar os meus colaboradores para atender, o ticket do produto. Tudo isso. Tudo isso é baseado no teu cliente. Então, primeiro ponto, primeiro princípio para você entender é conhecer profundamente o teu cliente.
Próximo ponto aqui para a gente conversar, né? Eu vejo cada vez mais, a gente fala muito de criação de conteúdo, né, Cadu? Então a gente vê cada vez mais os Instagrams das empresas, as redes sociais das empresas virando só catálogo e querendo vender o tempo todo a todo custo. Todo post é uma venda. O segundo princípio que a gente vai falar aqui é sobre oferecer valor antes de vender. Então, como que a gente transforma isso em práticas reais no dia a dia? Vou dar um exemplo muito simples, cara. Pronto, aqui em Fortaleza tu tem acompanhado a quantidade, isso no Brasil, não é só Fortaleza, a quantidade de clubes de empresários que se reúnem, happy hour, jantar, só de clubes de empresários. Sim. Ponto. Só que tu já notou que a grande maioria desses clubes de empresários parece um clube de vendas, porque todo mundo tá querendo vender, tá querendo te empurrar alguma coisa, tem um pitch ali para ser feito. O que eu vejo? Mesmo o clube de empresários sendo algo relevante para gerar network e tal, acaba que tá deixando, em alguns momentos, de ser interessante, porque tem muita gente querendo vender e você vai ver, pô, tá todo mundo querendo vender aqui. O que eu quero dizer com isso? Quando o cliente, ou o teu possível cliente, vê que você tá de olho só na carteira dele, ele começa a, pô, velho, não vou fazer relação, não vou fazer uma transação de negócio com esse cara, porque esse cara só tá querendo ver dinheiro. Porque, mesmo tu querendo, de certa forma, o teu produto resolvendo o problema dele. Então, o que eu vejo? Quando você entende, quando você deixa de ser o vendedor, aquele sanguessuga, para ser um consultor, conselheiro, agregar valor, e dentro disso, agregar valor com conteúdo, agregar valor entendendo, tipo, o exemplo da HubX. Cara, o cara chega aqui, você dá toda uma estrutura, mas dá toda uma consultoria para esse cara. Então, você agrega, abre um gatilho de reciprocidade, abriu reciprocidade, cara, eu vou fazer negócio com o Eric, porque eu gostei do Eric, eu gostei da estrutura, eu acredito que ele pode me ajudar. Então faz sentido eu trocar toda aquela infraestrutura que tu tá me dando por dinheiro. E trazendo para o mundo dos infoprodutos, né? A maioria das pessoas que quer criar um infoproduto, já quer estar vendendo lá, a maioria, é só perceber, você que comprou algum e-book, que comprou algum curso qualquer dia, provavelmente você comprou porque você segue aquela pessoa nas redes sociais e ela constantemente está entregando algum valor para ti, alguma dica, algum insight que já te ajudou de alguma forma gratuitamente. Então, Exato. foi agregado valor e aí depois vem a venda. Afinal, vendas nada mais é do que você agregar valor e contornar objeções. Exatamente, exatamente. E entender qual é o momento do cara. Porque às vezes, ó, vou dar um exemplo de uns testes que a gente já fez de funil lá na empresa. O cara quer o produto, o cara pode pagar, ele só não está confortável naquele momento porque ainda não te conhece. Ou seja, talvez não seja o momento do cara. Aí, beleza, digamos que eu cheguei aqui, Eric, me relacionei contigo, a gente trocou uma ideia e por aí vai. E você, naquele momento, você não fechou o negócio. Cara, não significa que você não quer. Precisa de um acompanhamento. Precisa gerar mais relacionamento, precisa entender um pouco mais, precisa ficar mais confortável para depois finalizar a venda. E muitas vezes a galera perde venda porque não dá esse time pro cara respirar. Beleza, ele não quer, então tchau, vou virar as costas e vou pro próximo. Às vezes tu precisa só de tempo, cara. E eu sempre gosto de comparar com um network bem feito, cara, se você colocar de alguma forma dinheiro na bolsa do teu cliente ou de alguma forma, seja com conteúdo, seja com alguma ferramenta ali, ou gratuita, ou de ticket baixo, cara, é muito difícil ele não comprar depois outros produtos, outros serviços. Então, em vez de estar só abrindo a boca para vender todo post é uma venda de um produto ou serviço, agrega valor com conhecimento, com alguma experiência, com alguma ferramenta, que isso com certeza vai te ajudar a aumentar as tuas vendas. Né? Com certeza. Aumentar as vendas, aumentar o ticket. Porque quando o cara tá confortável, o preço deixa de ser o principal problema. Pô, se eu sei que o Eric me ajuda, ele resolve meu problema, eu já gerei um relacionamento, o Eric já me ajudou pra caramba, me ensinou a fazer podcast e tal. Cara, Eric, o dinheiro é o de menos, vamos melhorar a nossa relação aqui? E aí tu ainda botou dinheiro no bolso do cara? Sim. Vai para outro nível. Vamos para as ações práticas que o empresário pode fazer em relação a isso. Como é que ele agrega valor de forma prática? Primeiro, empresas de serviços. Segundo, empresas de produtos. Vamos pensar aqui. Né?
Dá um exemplo aqui de produtos, né? Se aqui no nosso prédio aqui do lado tem a Sobolo. É Sim. empresa que vende bolo. Inclusive, o pessoal da Só Bolo quiser Já teve patrocinar aqui com a gente. trazer um pessoal bolinho massa. pra gente nesse horário. Turma, eles vendem só bolo. O nome é só bolo da empresa. Só bolo, só vende bolo. Que ele pode agregar o valor no cliente dele para vender mais bolos? Talvez uma degustação ali de produtos. Pode ser. Campanhas específicas de datas comemorativas, não sei, de produtos físicos, o que o empresário pode fazer? Cara, vamos lá. Dá uma coisa, um exemplo. Se for para produzir conteúdo na internet, se eles falam de bolo, uma dica que eles podem dar é ensinando a fazer bolo. Aí tu vai pensar, pô, mas esses caras vão fazer bolo em casa e não vão mais comprar comigo. Mas quem é o especialista? E outra coisa... Vamos ver que é difícil fazer um bolo tão gostoso. Vamos lá, Eric. Cá entre nós, hoje em dia, se tu quiser montar um podcast, ponto. Se tu quiser pesquisar na internet durante um bom tempo, analisar outros tipos de podcast e tal, tu acredita que tu monta? Dá para montar. Beleza. Só que quantidade de pessoas que querem algo pronto, primeiro detalhe. Segundo detalhe, a quantidade de pessoas que vão ter que errar e percorrer o caminho que tu já errou, de ajustar os parafusos e tal, para fazer esse podcast, queimar dinheiro com equipamento que talvez não funcione, que tu já fez isso. Uma série de coisas. Mesmo tu ensinando a montar um podcast, o que vai acontecer? Não, cara, eu quero encurtar aqui a minha jornada. Eu quero o meu bolo, eu quero... Cara, ele sabe ensinar a fazer bolo, mas eu quero meu bolo quentinho na hora do café. Eu não quero fazer o bolo. Porque chega o agregar valor nesse sentido é o tempo. Exato. Então eu não tenho tempo para fazer o bolo, posso até aprender com eles, mas eu não tenho tempo de fazer. Então eu quero sair do trabalho, pegar ali o bolo e tomar Eu só quero ter o meu cafezinho pronto, com aquele bolinho quentinho e degustar e ficar de boa. Outro exemplo que a gente pode dar para produto físico, né? A Paco, né? Que já teve aqui o diretor comercial da Paco, que nada mais é do que uma garrafa, né? De água que se transformou num item fashion, item de luxo. Item de moda, né? Como é que ela chegou a agregar tanto valor para se valorizar tanto assim, né? Cara, aí o que eles fizeram? Uma estratégia muito, muito, muito pelo que eu entendo, eu nunca estudei o case da Paco a fundo, mas eles fizeram muitos collabs, e eles se posicionaram de uma forma diferente. Porque não é, se você for analisar, a Paco não é mais uma garrafa térmica, cara. Garrafa térmica a gente compra em qualquer canto. Ele realmente, como você falou, é um item de moda. É um item colecionável e por aí vai. De status. Assim como um iPhone. Exato. Então, assim, eles fizeram collab. O negócio é porque eles começaram a trabalhar com outro ponto porque nem tudo é agregar só valor de ajudar. Vou te dar um exemplo. Vamos lá. Uma marca de luxo. Pronto, a Ferrari. A Ferrari produz conteúdo dizendo que como fazer um carro? Não. Só que se você comprar uma Ferrari, o que ela está agregando naquilo ali? Cara, você começou a participar de um clube exclusivo, você tem toda uma série de ancoragens de agregar valor para você quando você compra o produto. Sim. É embutido ali, não é dando o conteúdo. Então também tem esse outro detalhe de... O parecer ser bom, até mesmo antes de ser bom. Exato. Imagina, eu chego com a Ferrari, o cara vai olhar assim... Eu já estou em outro patamar. Se eu chego para uma reunião, por exemplo, num Honda Civic, que é um carro bom, sim, ou com a Ferrari, o cara vai pensar, pô, esse cara aí, né, ele realmente é bom, tem sucesso, então o ticket dele é esse. Eu não vou nem pedir desconto, que não paga nem a gasolina que ele veio para cá, né? E a gente falou um pouco de produtos físicos e serviços, né, cara? Por exemplo, tem consultor de empresas, tem contador, tem advogado, como é que eu agrego valor no serviço... aumentando essa minha proposta de valor antes de vender? Cara, resolver o problema do cliente de forma efetiva e gerando experiência para o cara, no meu ponto de vista. Eu vejo que tem muito contador que só quer tirar o imposto, pronto e acabou. Tem muito médico que só quer receitar o remédio, pronto e acabou. Não olha nem no rosto do cara. Sim. Mas quando você gera uma percepção, gera uma experiência, tem uma série de outros agregados que você passa para o seu cliente, cara, isso aí vai gerar um baita de um valor, você aumenta o seu ticket, além do que, também para aumentar o ticket, tem que ter um posicionamento muito
conectado com o público que você quer fazer, que você quer falar. Mas o grande detalhe, no meu ponto de vista, é gerar experiência. Então, gerar experiência, você que presta serviço, né? Algumas outras formas é produzir conteúdo educativo, Isso. técnico nas redes sociais, porque os teus possíveis clientes vão ver, ó, esse cara entende mesmo do que ele está falando, então isso agrega valor ao teu serviço. Outra coisa, trazer cases de sucesso, né? E de clientes, depoimento de clientes, quando o ser humano é muito dessa questão da prova social. Sim. Então, quando você escuta um cliente satisfeito de algum serviço, a probabilidade de você fechar aquele serviço aumenta, né? E isso é muito usado no marketing digital. A gente está falando de marketing de maneira geral, mas no marketing digital é fato, né? Você usar prova social e depoimentos de clientes ajuda a vender mais, ajuda a agregar mais valor. É porque é o seguinte, vamos lá, vamos analisar de forma fria. Antes de você se tornar cliente, você tem uma série de objeções. Beleza, será que esse produto é para mim? Será que esse produto é para o meu segmento? Será que eu vou ter tempo de fazer, um exemplo, se for um curso, se for conteúdo, será que eu vou ter tempo de fazer no meu dia a dia? Tem uma série de objeções. Uma dessas objeções é, será que ele entrega resultado? Será que, beleza, se eu pagar a hora aqui, será que isso aqui não é fake, não tem nenhum conteúdo, não tem nenhum estúdio aqui por trás, eu vou perder o meu dinheiro? Aí o que acontece? Quando você vê, cara, já veio fulano gravar, já veio o cicrano, tá aqui, tem a tua hora de degustação, tem uma série de coisas, você já começa a tirar algumas objeções das costas do cara. Sim. E aí, dentro disso, o depoimento e a prova social, que é o quê? Cara, tá aqui, já tive resultado. Olha aqui a minha contabilidade, olha a quantidade de clientes que eu tenho, olha a quantidade de impostos que eu consegui diminuir dessa empresa, olha isso aqui. O cara já fica tranquilo. E para fechar esse ponto de aumentar, agregar mais valor ao teu produto ou serviço, na questão de serviço, você falou a palavra degustação, eu vejo aí quem principalmente está querendo crescer, é uma ótima forma de você dar uma sessão estratégica, uma pequena degustação do teu serviço, que já transforme um pequeno resultado daquela empresa, ela falou. E aí o teu cliente vai ver, pô, se com a pequena demonstração, uma sessão gratuita, ele fez isso, imagina se eu contratar ele. Exato, cara. Então, eu vejo muitos profissionais em empresas de serviços que não dão degustação, que não fazem sessão estratégica. E, às vezes, quando você tá grande, beleza, sua agenda tá cheio, já tá entupido de gente. Beleza, mas se a tua agenda não está cheia, cara, vai por esse caminho que vai te ajudar muito. Outra coisa, vou dar um exemplo, o cara pode até dar o serviço gratuito de início. Cara, eu tô precisando fazer case, tô precisando fazer prova social, tô precisando gerar depoimento. Sim. Vamos fazer o seguinte, Eric, cara, eu vou montar uma estratégia de marketing digital para ti, vou trazer ferramentas de inteligência artificial, vou acelerar o teu negócio, depois tu pode dar um depoimento para mim, para mostrar como é que foi? Você cara, que tem uma empresa de gestão de tráfego, você que tem um escritório de advocacia, veja como você pode adaptar isso no teu nicho. Exato. Né? E agregar, aumentar valor no teu produto. Exato. Próximo ponto, ter clareza na tua proposta de valor. Tem gente que não sabe nem qual é o seu diferencial. E isso é difícil, cara, que eu já me peguei várias vezes, as pessoas perguntando qual é o teu diferencial para isso, para aquilo. E você tem que ter claro o que torna a tua empresa única e qual é o teu diferencial. Trazendo para o exemplo que a gente já trouxe, a Só Bolo. Fazendo propaganda de vocês, hein? Só Bolo. O grande diferencial dela é que é produtos do dia, eles não usam conservantes, então o bolo dele é para ser consumido de um dia ou no outro, quentinho na hora e o preço é muito baixo, então o custo-benefício é lá em cima, isso é um grande diferencial deles. Né? Então, hoje, empresário, você consegue dizer na ponta da língua qual é o teu diferencial, qual é a tua proposta de valor comparada às outras empresas? Se não, tem que pensar melhor. Uma forma de você criar uma proposta de valor, cara, você tem que analisar 4 pontos, e isso aí até aumenta o preço, pode aumentar o preço do teu produto. Você analisa 4 pontos. Vamos lá. Primeiro ponto, a dor do cara, o desejo do cara e o problema que o teu produto resolve é grande, é latente? Porque tem até aquela expressão do o cachorro que sentou sem querer no prego ali e ele nem se mexeu porque não estava incomodando tanto. Só quando começa a incomodar muito, que é uma dor, que ele vai sair. E assim, o teu produto resolve, bate nessa dor muito forte?
Beleza. E se é uma dor mesmo pro teu cliente, que o teu cliente pode, cara, tô com sede, mas beleza, não tô com essa sede toda. Mas se ele estiver no deserto, é uma dor muito latente. Sim. Segundo ponto, qual é a garantia de resolução do teu produto em relação a esse problema? Cara, se você comprar, é garantido que você resolva. Ponto. Aí a probabilidade de ter uma dor muito grande, a garantia de resolução aumenta. Terceiro ponto, o tempo de resolução disso. Quando é um... Vamos lá, vamos dar um exemplo muito simples. Para emagrecer, tu concorda comigo que eu posso emagrecer fazendo atividade física, dieta, mas eu posso emagrecer com uma cirurgia? Sim. Beleza. Qual é a garantia de fato que se eu entrar na academia eu vou emagrecer? Se tu não for, não emagrece, Sim, velho. sim. Se eu comprar uma cirurgia, eu vou entrar lá, vou receber a sedação e vou sair já com a cirurgia. Qual é a garantia que eu vou sair mais magro? Aumenta absurdamente. Qual é o tempo de delay nisso? Cara, é o tempo da cirurgia. Passou 2, 3 horas, vou sair com pelo menos o start do resultado. E é uma dor muito latente. Então, quando eu tenho essa dor muito latente, eu tenho essa garantia de resultado, eu tenho um tempo de delay dentro disso, o meu preço já começa a ficar diferenciado. E em cima disso, né, são esses pontos, né? A Isso. dor muito grande, o tempo Isso, que isso. resolve. Isso. Quais são os outros? Dor grande, o tempo de delay dessa entrega. Tá. É, Da transformação. a transformação, Olha, agora eu esqueci. O tempo de O transformação. tempo de delay, transformação, tá. delay, a dor latente e... Olha, meu Deus, esqueci. O Mas, enfim. ticket, o preço está Não, dentro que no do... final, se você encaixa tudo isso, você acaba podendo cobrar mais caro. Tá. Mas... E lembrando que você, sabendo o teu cliente ideal, você agregando valor ali, tendo um diferencial, você tem que revisar toda a tua comunicação para ver se tu tá comunicando isso. Exato. Que resolve a dor naquele tempo tal, por aquele preço tal e com a garantia. Exato. Então, a garantia. Pronto, a garantia, o tempo de delay. Então, se tu faz isso, mas não está comunicando, tu não vai vender menos. Tu tá fazendo um marketing não tão bom. Eu vi até o Lázaro do Carmo, ele falando, que o Silvio Santos uma vez conversou com ele, falando o seguinte: Lázaro, existe o ovo da galinha e o ovo do pato. O ovo do pato talvez tenha até mais nutrientes do que o ovo da galinha. Tão bom quanto, tudo certinho, sai do mesmo canto. Não tem essa diferença toda. Por que o da galinha vende mais do que o do pato? Porque ela anuncia. Quando ela faz, ela anuncia. Então, se você não comunica, ninguém vai saber o do teu produto. Então, dica prática. Olhe onde você tem os teus canais, que a gente vai falar já de canais. Se você está comunicando aí, né? A dor que você resolve, no tempo que você resolve, com a garantia ou não, para você estar comunicando o teu diferencial o tempo todo. Quando você comunica o teu diferencial o tempo todo, você aumenta a probabilidade de vender mais, né? Show? Exato. Ah, e o último também é o esforço que eu vou precisar fazer para ter aquele resultado. Sim. Tipo, vamos lá, se eu tenho, volta a repetir o da academia. Pô, academia eu tenho que ir pra academia para emagrecer. Com constância. Cirurgia, eu não tenho esforço de nada. Então, se você consegue, inclusive, tirar esse esforço do teu cliente, você consegue garantir o resultado, você consegue diminuir o tempo e é uma dor muito latente, cara, esses 4 pontos vão facilitar para você. Você acaba de ser colocado num patamar totalmente diferente. E aí você tira a versão comparativa de se eu tenho uma academia e vou competir com as outras academias, cara, você acabou de ir para uma outra caixinha e aí você consegue cobrar um pouco mais, ter um preço melhor, um ticket maior, porque você está em outro patamar. É o Circo de Soleil, que nem é circo, nem é teatro, é os dois juntos. Ele não está comparado com o circo, ele não está comparado com o teatro, ele está numa outra caixinha e você paga mais. Então, saiba bem qual é o seu diferencial e comunique isso o tempo todo, né? Próximo ponto, a gente falou de canais, né? A importância de saber se você está nos canais de comunicação adequado. Vou dar um exemplo. Se você está lançando um produto gamer, seja um produto físico, um notebook, seja algum software e tal, talvez seja interessante você estar na Twitch, que eu sei que existe, mas eu nem estou lá. Exato. Mas você, se vende esse tipo de produto, você tem que estar de alguma forma engajada com a Twitch que a galera faz lá.
reacts, faz lives de games e tudo. Então, você saber se os canais de comunicação que você está hoje são os adequados para o teu ICP, né? O grande detalhe, você tem que analisar o meu cliente tá lá nesse canto, ele realmente, eu tenho um palco ali e no palco que eu tenho, essa galera vai estar me olhando? Porque senão, cara, não adianta. Eu vou dar um exemplo. Digamos que eu quero vender uma casa hoje. Aí vou colocar num jornal impresso. Cara, vai performar hoje? É um palco que eu vou estar lá, é uma vitrine, só que é uma vitrine que não tem ninguém olhando. Então é analisar isso. Você tem que ter, primeiro ponto, várias vitrines, vários canais de aquisição. Só que dentro desses canais de aquisição é importante saber se o teu cliente está olhando lá. Sim. Se não tiver lá, é queima de dinheiro. E outra coisa, né? Dentro de canais de aquisição, tem canais que são próprios e tem canais que são emprestados ou alugados. Por exemplo, rede social é um canal emprestado ou alugado. Exato. Se eu faço toda a minha comunicação no Instagram, no Facebook, e um dia o Mark Zuckerberg decidir fechar, eu perdi todo o meu negócio. Exato. Então, tente procurar estar em canais de aquisição que a sua audiência está, mas também que tem alguns próprios, alguns alugados, como a gente está falando. Outro exemplo bem, eu tenho algum produto ou serviço que é para molecada, para adolescente e jovem. Aí eu fico criando conteúdo no Facebook. Pô, pode vender alguma coisa? Pode, mas se você não estiver no TikTok, né, talvez vai ser muito mais difícil você se conectar com essa tua audiência. Uma estratégia que o pessoal que está assistindo aqui a gente pode aplicar é o quê? Beleza, eu tenho diversos canais de aquisição. Desses canais de aquisição, qual é o meu objetivo? Transformar canais de terceiros em canais meus. O que é isso? Como é que eu faço isso? Vamos lá, digamos que eu estou no Instagram. O Instagram, como você falou, um belo dia o Mark Zuckerberg pode bloquear minha conta, Sim. pode bloquear o meu anúncio, pode fazer o que for. Se eu tiver a minha comunicação com o meu cliente sempre passando pelo Instagram e do Instagram eu indo me comunicar com ele, eu tenho esse intermediário que eu fico refém do intermediário. Sim. Mas a partir do momento que eu tenho o e-mail desse cara, eu tenho o telefone desse cara, eu tenho o WhatsApp desse cara, eu transformo tráfego de terceiros em tráfego meu. Do mesmo jeito, contratei influenciadores. Beleza, o influenciador fez lá uma postagem, jogou tráfego para minha loja e por aí vai. Tá, e se eu pegasse o contato desse possível cliente e me comunicar depois? Eu não vou precisar, num futuro, do influenciador exatamente. Não para trazer o cliente, eu posso gerar brand, posso ter uma série de coisas, mas a comunicação com o cliente eu tenho direto e não preciso mais de outras plataformas intermediárias dentro disso. Então, teu objetivo é pegar todos esses canais de aquisição de terceiros e tornar um canal de aquisição seu. Próprio. Boa, boa. Então, a ação que você tem que tomar aqui é identificar e tem que investir um tempo tentando identificar, porque tem gente que está só em 2 ou 3 canais de vendas e se ele não estudar e investir, ele pode estar deixando um canal ali que pode dar muito resultado. Eric, eu preciso estar em todos os canais possíveis e imagináveis? Não, porque ninguém consegue fazer isso. Exato. Mas você tem que testar. Já testou Google, já testou marketing de conteúdo, já testou e-mail marketing, já testou redes sociais. Então, tem que fazer testes para saber quais são os canais mais apropriados para a tua audiência. E um outro ponto. Não, tô começando, vou testar 5 canais de uma vez, 10 canais de uma vez. Cara, testa 1 ou 2. Ponto. Fica melhor naquilo ali, ajusta, aperta os parafusos, tá rodando bem certinho aquele canal, vai pro próximo. Tá rodando certinho, vai pro próximo e por aí vai indo. E aí vai para um erro que é um próximo ponto, que é manter a consistência na comunicação. O que acontece muito, né? Você tem um produto ou serviço que está vendendo pelo Instagram, o cara vai lá no direct, começa a falar contigo, aí tem um tipo de atendimento. Aí é jogado para o WhatsApp e tem outro tipo de atendimento que pode ser outra pessoa. Então, um ponto é deixar a comunicação única nos vários tipos de canais E de fluida, atendimento, né? E fluida, né? Deixar fluida também, isso é importante. Então, em alguns casos é pelo menos atender, né? Que tem gente que nem atende. hoje em dia também a gente vê, isso acontece muito comigo, eu como cliente, se eu vou perguntar o preço de um produto ou serviço no Instagram, num direct, e o cara demora 1 dia, 2 dias, ele já me perdeu, eu já fui pesquisar com outro concorrente dele.
Então, ter essa obsessão na tempo de resposta, na comunicação, e que ela seja igual no Instagram, no WhatsApp, na sua landing page, onde tiver, ser a mesmo tipo de comunicação, né? Uma dica que a gente aplica dentro dos negócios que a gente acelera, que é o quê? É um atendente com inteligência artificial ou pelo menos um bot que vai dar uma resposta rápida. Por quê? Existem estatísticas, cara, que você faz o seguinte: depois que o cara mandou a mensagem, o mais próximo de 0 possível é o ideal. Mandei agora, com 30 segundos respondi. Porém, depois que isso passa de 1 hora, cai em 70% a probabilidade de conversão. Ou seja, quanto mais próximo do 0, melhor para converter. Ah, mas eu não tenho quem fique ali. Cara, aplica uma inteligência artificial, a gente consegue desenvolver isso tranquilamente. Agentes de atendimento que vão fazer pelo menos uma seleção do teu cliente, tirar dúvidas, e depois disso pode entrar um ser humano ali para converter o cliente em venda. Então, a ação prática nesse ponto aqui é você, como pequena empresa ou média, você tem que ter um guia ali de marca e de scripts para como o teu time vai atender em todo canto. No Instagram é assim, no WhatsApp vai ser assim, assim, assim. Então, você ter os processos e os scripts desenhados para ter essa comunicação consistente, né? E alinhada, né? Exato. Antes da gente ir para o próximo ponto, a gente tem que falar de quem faz tudo isso aqui acontecer, galera. Vamos trazer aqui os nossos parceiros que fazem tudo isso acontecer. O Business Plan acontece com a ajuda desses parceiros. Primeiro, B3X Investimentos. A gente está no metade do ano 2025 e se você ainda está com dívida ou não tem um plano de investimento, procura no Instagram B3X Investimentos que ela vai te ajudar, principalmente em 2 pilares principais. Diagnóstico financeiro seu pessoal e da sua empresa para depois montar uma carteira de investimentos. Né? Quando a gente fala investimento, não precisa investir R$1 milhão por mês, né, cara? Exato, cara. O grande detalhe é o quê? Eles entendem qual é o teu perfil de investidor, entendem capacidade de fazer aportes que você tem e dentro disso eles montam a carteira para você de acordo com o que é objetivo para você. E o bacana é que é independente, eles vão indicar o que é bom para você, não que eles vão ganhar comissão, como tem muitas assessorias aí. Então eles vão te ajudar realmente o que é bom para você de forma humanizada, procura no Instagram B3X Investimentos. Outro parceiro que a gente tem aqui é o HubX Studio, essa produtora de audiovisual que a gente já falou muito aqui de criação de conteúdo, que tem soluções completas para você que é criador de conteúdo, que quer se posicionar melhor no digital, seja com podcast, seja com vídeos estratégicos, seja com infoprodutos. Então, a gente, por exemplo, a gente tem o HubX Pro, que a maioria dos profissionais, empresários, não tem tempo para ficar criando conteúdo. Então, no HubX Pro você vem um dia no mês aqui, um turno, 4 horas de gravação, que a gente vai gravar o maior número de vídeos para você se posicionar durante o mês inteiro. Então, em um dia você tem gravação de vídeo, sessão de fotos, gravação de podcast e consultoria de roteirização script para você. É um uma mãe. banho de loja pro conteúdo, né? Em um dia. Então, o HubX Pro vai te ajudar demais, né? Mais um parceiro que a gente tem aqui é o Podcast Experience, que é uma comunidade de podcasts que ajuda você a profissionalizar o teu podcast e principalmente a monetizar ele, né? A gente vê que a maioria dos podcasts nascem, vivem 3, 6 meses e morrem. Por quê? Porque não sabem fazer estratégia, de executar estratégias de monetização. Inclusive, a gente acabou de lançar, parceiro Cão, a gente acabou de lançar um e-book que é 12 formas práticas para você monetizar o teu podcast e faturar mais. Se você ainda não está botando dinheiro no bolso com o teu podcast, isso aqui é o teu guia definitivo, né? O link vai estar aqui na descrição do vídeo desse episódio e lá tem 12 formas. As pessoas pensam que é só patrocínio. Cara, patrocínio é uma das formas. Tem outras 11 formas que a gente explora aí. Realmente esse é o guia definitivo que você vai precisar para monetizar o teu podcast. O link está aqui na descrição do vídeo. Show. Então, Podcast Experience vai te ajudar. E, por último, aqui o Grupo KB, que ajuda a acelerar negócios com marketing digital e inteligência artificial. O que mais que o Grupo KB faz, Cadu? Vamos lá. Se você tem uma empresa e quer, desde a parte educacional de marketing digital e inteligência artificial, com ferramentas para alavancar o seu negócio, a gente consegue ajudar. Quer operacional? Cara, não quero cuidar de nada, eu quero que vocês resolvam tudo. A gente tem desde operacionalizar internamente com a gente ou colocar até uma equipe de marketing, uma pessoa dentro do teu negócio e a gente dá todo o braço operacional para resolver o seu problema de marketing, que no final é trazer leads qualificados e vender muito mais para a tua empresa, principalmente utilizando as alavancas de digital e inteligência artificial. Então, eu ainda tenho um presente para você.
clica aqui no link da descrição e você vai ganhar um diagnóstico completo com um dos nossos especialistas para entender como é que consegue aplicar marketing digital e inteligência artificial e acelerar o teu negócio, tudo gratuito. Clica aqui no link da descrição e já faz esse diagnóstico. Pessoal, não tem mais desculpa se você não quer acelerar seu negócio, seu podcast, é só ir nesses links aí da descrição. Mas voltando aqui para o papo, né, a gente vai vir para o próximo papo, São 5 pontos hoje. O próximo tópico, a gente vai falar aqui sobre investindo em relacionamento com o cliente. Cara, a maioria das empresas faz o maior esforço de saber quem é o cliente ideal, se comunicar o diferencial, ter os vários canais de aquisição, aí faz a venda de um produto ou serviço. E aí faz uma venda do produto ou serviço. E aí vende uma única vez e deixa aquele cliente lá. Como é que eu me relaciono melhor? Como é que eu mantenho um relacionamento bom e contínuo com o meu cliente para ter várias vendas para esse cliente? Vamos lá. O que a gente utiliza e o que dá resultado? Muita gente fala do funil de conversão. Só que, na verdade, é uma ampulheta. O que é uma ampulheta? O cliente chega, o possível cliente chega, você se relaciona diretamente para converter esse cara e você vai lá e converte. Ele comprou o teu produto. O que acontece? Depois que ele comprou o teu produto, tem uma série de outros produtos que aí é o que vai aumentando justamente a boca dessa ampulheta, que você consegue aumentar o ticket, você consegue ter mais recorrência, você consegue fazer uma série de coisas. E dentro disso é o quê? Gerando mais conexão, é buscando entender. Empresário grande, seja... eu sou grande, eu sou médio, eu sou pequeno, mas... empresário que realmente quer ter resultado, ele tem que ter uma agenda com o cliente. Sim. Ele tem que visitar esse cara, ele tem que saber como é que tá, ele tem que tomar um café. Nem que seja ir lá no cliente, marcar uma call ou trazer o cliente no seu escritório. Por quê? Cara, vamos lá, Eric. Tu pode trazer qualquer um dos teus colaboradores. Alguém vai escutar o teu cliente como você escuta? Não. Pouco provável. O que você faz? Se você conversa com esse cliente, ele vai te dar ideias de outros produtos, ele vai te dar uma série de informações que você consegue entender mais ele, atender mais do que ele quer, e dentro disso vai gerando relacionamento, vai gerando conexão e vai vendendo muito mais. Então, falando de relacionamento cliente, a ideia aqui é fidelizar aquele cliente. Você fez um esforço tão grande para trazer o cliente, para vender uma primeira vez, e para você ter esse cliente contigo, você tem que ter um relacionamento. Então, vou dar um exemplo, pessoal, para vocês entenderem. Por exemplo, eu comprei há um tempo esse cordão de prata aqui, que eu gosto de prata, comprei numa loja, e ela poderia simplesmente ter me vendido e pronto. O que essa loja fez? Que outras lojas que eu já tinha comprado nunca tinha feito. Não vou fazer propaganda, não. Mas ela falou assim, ó, toda vez que você quiser limpar o teu cordão, porque prata vai sujando, você vem aqui, só mostrar aqui a data que foi comprado, a foto do recebinho, pronto. E aí você ganha uma limpeza grátis. O que aconteceu? Eu fui lá fazer a limpeza. Comprou mais. E aí, o que aconteceu? Eu comprei outra coisa. Então, ela melhorou o relacionamento comigo e fez um diferencial que agora eu só vou comprar lá, por exemplo. Exato. Né? Então, não gastou R$2 para limpar o teu cordão. Né? Provavelmente não. Já está lá dentro do processo dela fazer isso, vendendo, mas ela coloca isso como fidelização. Então, um relacionamento pós-venda, pessoal, eu lembro quando o Bruno Bastos veio aqui, né, do Bruno Bastos Pneus, né, a gente conversou muito sobre isso. Ele fala, cara, eu sei quanto tempo um pneu vai durar, em média. Isso. Vai durar, sei lá, 1 ano. Então, eu tenho aqui um relacionamento de pós-venda que daqui a 1 ano eu entro em contato com o cliente. Ó, como é que tá aí? Vamos fazer um balanceamento, alinhamento, precisa de um novo pneu. É pós-venda. Para ele é muito mais simples fazer isso do que conquistar um novo cliente. Exato. E é mais barato, bem mais barato. Tem aquela máxima que é mais fácil vender para um cara que já é teu cliente do que conquistar um novo. Exato, né? exato. Então, implementar programas de fidelidade, enviar newsletters, solicitar feedbacks, você tem várias formas de melhorar o teu relacionamento com o cliente. O próprio conteúdo, uma dica para você. Se o cara tem um podcast, traz o cliente dele para bater um papo no podcast. É uma forma de gerar relacionamento. Boa. Então hoje vai ser a parte 1 dessas estratégias de marketing. Exato. Para você ficar com gostinho aí que a gente, no próximo episódio, só nós dois, a gente vai trazer as outras estratégias. Comenta aqui embaixo se você quer a parte 2. Se você comentar, a gente vai entender. Cara, faz sentido a parte 2, a gente vai trazer a parte 2 para vocês. Então, só recapitulando o que a gente falou hoje, né?
primeiro conhecer profundamente o teu cliente, saber o teu ICP para quem você vende. Oferecer valor antes de vender. Exato. Não tá querendo só vender. Ter clareza na tua proposta de valor, saber o teu diferencial, o que você se difere de outras empresas, por que devem comprar de ti, né? Quarto, utilizar vários canais de comunicação e os canais de comunicação adequados para o cliente, Se o aonde seu cliente está ele lá, então você está. vai. Quinto, mantenha consistência na comunicação. Então, o mesmo atendimento que você faz no Instagram tem que ser no WhatsApp, tem que ser na tua página, porque acontece muito desses ruídos. Só dar um adendo nisso aí. Tem muita empresa que fala assim, eu só vou falar com o meu cliente no WhatsApp. Eu só vou falar com o meu cliente no... Cara, o teu cliente aqui escolhe a comunicação. Ativo, assim. Se ele quer conversar contigo no direct, atende esse cara no direct. Boa. E o último ponto que a gente falou aí hoje foi sobre investir em relacionamento com o cliente, seja com cartões de fidelidade, experiências, over delivery. Então, invista nesse relacionamento com o cliente que você vai trazer muito mais vendas para o seu negócio. E se você quer a parte 2 desse conteúdo, que é quase um guia, Sim. Comenta aqui, deixa aqui nos comentários. Gente, quero a parte 2. Vai lá, comenta que a gente vai trazer a parte 2 para você. Show de bola, porque tem muita coisa ainda de estratégia de marketing para pequenas e médias empresas que vai te ajudar demais. Então, Show. Você que está chegando agora e não é inscrito ainda, a gente tem muita gente que passa por aqui e não se inscreveu ainda no canal. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você receber esses episódios que vão ajudar você no teu dia a dia da tua empresa. E também nos segue lá, Business Plan Talks lá no Instagram, Eric Moreira no Instagram e @Cadu Baracho também no Instagram, que a gente também produz muito conteúdo para você no dia a dia nas nossas redes sociais. Boa, galera. Até a próxima. Valeu! Valeu!